E hoje nós vamos falar de um smartphone que é muito bonito e tá super barato. É o Redmi Note 13. 1, 2, 3, let's go! Fala, mano, inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje, como eu falei para vocês, eu vou falar sobre o Redmi Note 13. Será que vale a pena? E é claro que eu vou começar falando da beleza desse celular. Ele tem a traseira de plástico, mas pelo menos nessa cor ela tem uma aparência de celular premium. Essa cor é o Ocean Sunset, que para mim é a mais bonita de todas. Não é tão fácil encontrar essa cor aqui no Brasil como você encontra o azul e o verde, mas essa daqui é simplesmente maravilhosa. Eu sou apaixonadíssima por essa cor, ela é meio holográfica. As laterais também são de plástico, mas tem uma aparência de aço escovado, acabamento super fino, maravilhoso. E o jogo de câmeras é muito parecido com o do Poco X6, porém não tem aquela parte preta aqui. Então, eu acho que deixa a traseira dele muito mais bonita. É leve, tem uma boa pegada, ele é bem fininho, bem compacto. É do tamanho do Poco X6, é o mesmo estilo assim do Poco X6 e é bem tranquilo de segurar. O Redmi Note 13 é um dos celulares mais baratos atualmente. Dependendo da cor e das configurações, você consegue encontrar por R$1.000, o que é um bom preço para um celular, principalmente por ser um importado e porque a gente sabe que agora está todo mundo pagando taxa sobre qualquer valor de coisas importadas. Então sim, pelo preço vale super a pena. Mas existem coisas que você precisa levar em consideração. Claro que se você não tem condições de investir mais para comprar um outro celular um pouco melhor, esse aqui vai te atender tranquilamente, você vai conseguir fazer as coisas básicas e até um pouquinho além. Mas vamos às especificações. A tela dele é de 6,67 polegadas e as bordas são finas, porém não são tão finas quanto a do Poco X6. Aqui ela ainda é um pouquinho mais grossa, mas mesmo assim acho que ele tem um bom aproveitamento de tela. Resolução Full HD, com brilho de 1800 nits e proteção Gorilla Glass 3. A taxa máxima de atualização da tela é de 120 Hz, porém aqui, no caso do Redmi Note 13 4G, vocês vão perceber que vocês só têm duas opções, a de 60 Hz, que é o padrão, e a de 120. Você não tem a opção de deixar no automático. O meu tem 8 GB de RAM e mais 4 de RAM Plus. É um Snapdragon 685 e tem 256 GB de armazenamento interno. Porém, você também encontra versões com 6 GB de RAM e 128 de armazenamento. O modelo 4G não possui NFC, então se você estiver interessado em comprar um celular para fazer pagamento por aproximação, não pode ser o Redmi Note 13 4G. Outra característica do modelo 4G é que ele tem som estéreo. E o som é bom, gente. Ele possui a famosa entrada P2 para fones de ouvido, e uma coisa que eu gosto muito nos telefones da Xiaomi é que também possui infravermelho e você pode usar o seu telefone como controle remoto. Você pode cadastrar, por exemplo, a televisão da sala e do quarto e usar. Quando você estiver no quarto, é só você escolher a do quarto, estiver na sala, escolher da sala e usa tranquilamente porque funciona direitinho. Ele veio com Android 13, MIUI 14, porém já atualizou para Android 14 HyperOS. E eu ouvi dizer que a Xiaomi disse que para o Redmi Note 13 terá mais 4 atualizações de Android e 5 anos de atualização de segurança. Essa aqui é a caixinha dele, bem pesadinha. O carregador tá novinho ainda porque eu tô usando do Redmi Note 11. É o de 33 watts.
é bem forte, bem rápido, não tanto quanto do Poco, mas sim é rápido. E o cabo é a mesma coisa, USB e USB-C. E dentro da caixinha também vem essa capinha, molinha, mas é uma boa capinha, protege as câmeras, é isso que importa. E, tipo, às vezes você compra o celular, você tá doido pra usar, aí a capinha ainda não chegou porque demora. Enfim, você já pode usar o seu celular tranquilamente, porque essa capinha já dá uma certa proteção. Além disso, ele também vem com uma película, é uma película fina, plástica, mas protege bastante, pelo menos até você comprar uma melhor de vidro. Eu falei no outro vídeo que o do Redmi Note 11, acho que tem uns 2 anos, e eu nunca troquei, tá? Funciona bem, mas eu não uso como celular pessoal, então talvez por isso eu não tenha tido nenhum problema. Mas isso aqui é mais mesmo para você já pegar e ir usando o seu celular, depois você troca a capinha e a película. Você vê que até com a capinha ele é fininho, é bem compacto, bem tranquilinho. E o leitor de digital dele é bem rapidinho, desde que você consiga achar que ele é um pouquinho mais alto que o do Poco. Ele é um pouquinho mais lerdinho para desbloquear, mas não tem problema, desbloqueia rápido. A bateria dele é de 5.000 mAh, o que no uso normal você faz um dia inteiro e talvez consiga ainda jogar para o dia seguinte ou recarregar à noite. E com o meu uso eu não notei nenhum aquecimento. Claro que eu não testei com games, que vocês sabem eu não jogo, então eu não tenho como avaliar o desempenho dele com games e se ele vai aquecer ou não. Mas no uso normal, gravando e tal, eu não notei nenhum aquecimento absurdo, foi tudo tranquilo e também não trava. Aqui na parte de baixo a gente tem o slot do chip e sim, ele é híbrido. Você pode usar SIM 1 e SIM 2 ou o SIM 1 e um cartão de memória para aumentar a capacidade de armazenamento do celular. E apesar dele ter essa borrachinha aqui para vedar, ele não é resistente à água. No conjunto de câmeras traseiras, ele tem a principal de 108 megapixels, a ultra wide, que é a grande angular, de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels. Já a câmera frontal tem 16 megapixels. E não, meus queridos, esse celular não tem zoom óptico. Você até consegue aqui um zoomzinho digital, deixa eu marcar aqui o foco e 2 vezes, 3 vezes, mas vocês vão vendo que já vai perdendo qualidade. Ele não grava em 4K e ele só grava em Full HD com 30 quadros por segundo. Ele não grava com 60, nem na câmera traseira e nem na câmera frontal. Ou seja, o máximo que você vai conseguir, tanto na frontal quanto na traseira, é Full HD com 30 quadros por segundo. E claro, a gente tem aquele centro de controle cinza. Dando a minha opinião sincera para vocês, mas gente, é muito sincera, eu não ganhei esse celular para fazer vídeo nenhum, tá? Eu comprei, então eu posso dar minha opinião sincera. Bom, quando eu optei pelo Redmi Note 13, eu estava assim, querendo muito que ele fosse melhor que o Redmi Note 11, porque eu já tinha, o meu primeiro Xiaomi foi o Redmi Note 11, e sinceramente foi assim, bem ruim. As câmeras do RN11 são bem ruins, tá? Foto ele até tira mais ou menos, mas vídeo é horrível. Então eu comprei o RN13 na esperança de ser melhor que o 11, mas infelizmente eu não vi nenhuma melhora. Inclusive algumas funções que tem no RN11 nem tem aqui no RN13, como remover objetos, por exemplo. Eu adoro essa função no RN11 e no RN13 não tem. Eu sou simplesmente apaixonada por essa cor. Ele é o Ocean Sunset. Você não encontra muitos desses por aqui e foi realmente o que me fez escolher o RN13, porque eu estava muito na dúvida, né, se valeria investir ou não para trazer para o canal, mas resolvi investir porque eu achei esse celular a coisa mais linda. Porém, confesso que foi um pouco broxante, até porque eu tô acostumada com outros celulares aqui no canal, então ele é um pouco básico se eu for levar em consideração os outros, o Poco X6, o A55.
Em matéria de personalização, por exemplo, depois que atualizaram, ficou aquele centro de controle cinza, que é bem feio, então você tem que ficar testando vários temas para saber se ele vai mudar o centro de controle ou não. Isso começou na RN11, passou para o 12, inclusive alguns usuários do 12 dizem que não consegue aplicar tema na central de controle, eu não sei, porque eu nunca usei o 12, e o 13 eu consigo aplicar temas, mas ele é normalmente cinza, então não é legal. Outra coisa ruim, a nível de personalização, é o fato dele não ter o modo revista. Um celular relativamente novo, da linha de RN, ele é o último, é o 13, então eu acho que ele poderia ter vindo com mais recursos, pelo menos essa tela de bloqueio no modo revista. Mas claro, como eu falei, se você não tiver mais dinheiro para investir, não partiu de um celular superior e usa o celular no WhatsApp, redes sociais, coisas assim mais básicas, eu acho que vale a pena. No meu caso, como eu faço vlogs, ele não é legal para filmar, embora o som seja bom, tanto para tocar quanto para gravar, ele tem um bom som de gravação, porém ele não tem a imagem tão boa quanto os outros, não para fazer vídeos profissionais. Só vídeos básicos, assim, para casa. Então, assim, das coisas que eu não gosto no RN13, tem a câmera para filmar, que não é legal, e a parte de personalização. Se essas coisas não são prioridade para vocês, ele super vale a pena, porque ele não aquece, ele é bem rápido sim, é bem tranquilo de usar, não engasga, não tem problema. Eu não testei com games porque eu não jogo, mas no meu uso no dia a dia, ele não aqueceu, ele não travou, ele é super rápido, enfim, ele tem um processamento muito bom, ele vale muito a pena. Então, eu acho que você precisa aí priorizar, se você pode investir um pouco mais, se você não liga para personalização, se você não liga para câmera. Ele é um 4G, tem um modelo 5G, mas eu não testei. E inclusive eu falei no vídeo de unboxing, que eu vou deixar o link do vídeo aqui para vocês, caso vocês queiram mais especificações. Eu disse no unboxing que eu optei pelo 4G porque era estéreo e na época eu pesquisei em alguns vídeos e vi que o 5G não era estéreo. Então também tem tudo isso a ser levado em consideração. Mas acredito que com esse vídeo eu possa ter esclarecido algumas coisinhas para vocês, tirado algumas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui e, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!